Hoje é super quarta, dia importante. Daqui a pouco, às 4 da tarde, o Federal Reserve deve anunciar a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. E depois, a partir das 6h30 da noite, vai ser a vez do Brasil, com o Copom, Comitê de Política Monetária. A tendência é de manutenção dos juros nos dois países, sem novidades. Mas as atenções vão estar voltadas para o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, e, claro, ao comunicado do Banco Central. Para falar sobre as expectativas dessas duas decisões, eu converso agora na minha tela com a Marília Fontes, economista-chefe da Nord. Marília, boa tarde para você. Boa tarde, Gustavo. Tudo bom? Animada aí para Super Quarta. Animadíssimo. Decisões que, embora não surpreendam a gente, sempre dá aquele frio na barriga, Marília. Deixa eu começar te contando aqui sobre uma projeção do Bank of America que vai contra o consenso do mercado, que é um corte de juros a partir de março. BofA está precificando aqui um corte já para hoje, já que ele considera que o Banco Central tem condições técnicas para reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual hoje, aqui no Brasil. O banco está sustentando essa opinião por causa da desaceleração recente do IPCA 15 e também a desaceleração do IPCA que a gente viu lá no Boletim Focus. Não queria saber, na sua opinião, se você também vai nessa linha, se nós já temos sim condições de fazer esse corte de juros ou se o Banco Central está certo em manter a cautela, Marília. Pois é, eu acredito que o Banco Central deveria manter a cautela sim. Por um lado, a gente teve uma desaceleração do IPCA, é verdade. A gente está vendo também uma grande valorização da nossa moeda, do real, que beneficia, né, a nossa projeção de inflação para mais longo prazo. Então, isso seriam argumentos positivos para fazer com que o Banco Central abra espaço aí para ele cair o juro mais cedo, digamos assim, do que alguém esperaria. Por outro lado, a gente tem várias outras variáveis também que não ajudam. Então, a expectativa de inflação ainda está bem acima da meta de inflação. Para esse ano, a gente tem um foco de 4%, para o ano que vem, 3,80%. Para os anos seguintes, 3,5%, então ainda muito acima da meta de inflação de 3%. Inflações implícitas, né, nas NTNBs também ainda muito acima da expectativa, muito acima da meta, então a inflação está desancorada e a gente tem um ano de dificuldade por conta de ser um ano eleitoral, com aumento de gastos e tudo mais. Então, acho que você tem argumentos para os dois lados, mas principalmente o Banco Central usou uma linguagem na última ata, no último comunicado do Copom, de que a estratégia correta é manutenção de juro por período prolongado. Então, o Banco Central ele sempre tenta dar umas dicas, né, para o mercado para evitar a volatilidade, para evitar que o mercado suba muito ou caia muito, isso prejudique ou beneficie muito o câmbio. Então, ele tenta deixar o mercado no trilho, né, para evitar grandes volatilidades. E ele mencionou o período prolongado. Então, seria uma grande surpresa, digamos assim, para o mercado, se de repente ele trocasse um período prolongado por uma queda de fato. Marília, olha só, aqui no bastidor eu tenho conversado com economistas que me dizem que as empresas, os balanços das empresas estão sendo implodidos por dentro. É o termo que eles usam, implodidos por dentro por causa dos juros altos. Essas empresas pegaram empréstimos para se alavancar e quando os juros estavam a 2% e agora trabalham praticamente só para pagar os juros para os bancos. Eu queria entender de você se você enxerga a possibilidade de uma crise mais sistêmica de solvência no setor corporativo por conta disso. Com certeza, quanto mais o juro fica alto, quanto mais você permanece com uma situação de juro de 15%, mais você aumenta, por exemplo, a probabilidade de uma empresa não aguentar. Então, quando você olha recuperações judiciais de 2025 para 2024, elas quase dobraram. Então, realmente é um crescimento que a gente está vendo no Brasil hoje em dia, é um crescimento que asfixia, porque é um crescimento que leva em conta um estímulo fiscal muito alto, um aumento da dívida pública muito grande, um consequente aumento da taxa de juro muito grande, que asfixia todo o setor da economia e depois cabe ao governo ficar dando subsídios para os milhares de outros setores, né? Escolhendo aí os campeões. Então, realmente, é um crescimento que asfixia. A gente está vendo isso já nos dados de recuperação judicial, enfim, e é muito preocupante. E é preocupante também
para a dívida pública. A gente tem uma dívida pública alta, que cresce numa velocidade alta também, e que quanto mais tempo fica com um juro muito alto, mais ela entra numa trajetória explosiva. Então, é preocupante tanto para a dívida pública quanto para o setor corporativo, que está realmente asfixiado. Excelente. Agora vem comigo aqui, Marília. Vamos dar um pulinho lá nos Estados Unidos, porque tem decisão de juros por lá hoje também. Eu estive nesse evento do UBS, que está acontecendo aqui em São Paulo, focado na América Latina, e conversei com o economista-chefe do UBS Global. Ele disse que a gente está vivendo, claro, essa época de pressão muito forte de Donald Trump em cima do Federal Reserve, tem esse risco aí de independência do Fed, críticas muito ferrenhas aí ao Jerome Powell, mas ele diz, por outro lado, que se Trump colocar de fato para funcionar ali no comando do Fed os nomes mais trumpistas, e aí estou falando aqui, por exemplo, de Christopher Veller, da Michelle Baumann, não vai ter aí, pelo menos no curto prazo, uma mudança muito significativa na política do Fed, ou seja, não tende mesmo assim a cortar os juros aqui no curto prazo. Você concorda que um Fed mais pró-governo americano não tem necessariamente esse poder de cortar os juros na velocidade e na qualidade que Donald Trump espera? Sim, eu concordo. E, inclusive, o Banco Central americano ele é muito mais independente até no sentido de que cada diretor vota com a sua cabeça. Eles dificilmente procuram unanimidade, né? Então, realmente, não é só trocando o presidente que você muda completamente o resultado da diretoria. Aqui no Brasil, eles tentam criar unanimidade, cada um votar mais de acordo. Às vezes, eles usam a dissidência para dar um indício do que vai acontecer na próxima reunião. Nos Estados Unidos, não. Cada diretoria tem a sua cabeça e vota de acordo aí com as suas convicções. E o que a gente vê nos Estados Unidos é uma atividade forte, ainda muito resiliente, muito voltada também para investimentos em tecnologia, né, inteligência artificial, mas ainda uma demanda bem forte, e com um mercado de trabalho que não causa nenhuma preocupação. Quando você tem um mercado de trabalho que está piorando, aumento do desemprego, desaceleração econômica forte, o Banco Central fica compadecido, né, do ponto de vista social, e se apressa a tomar uma decisão de reduzir a taxa de juros. Não é o que a gente vê hoje em dia. Além disso, eles também têm um problema de dívida pública lá, e você precisa de um juro um pouco mais alto para manter o próprio financiamento e o interesse dos investidores em financiar uma dívida pública muito maior. Então, eu acho que tem vários argumentos aí para o Banco Central americano ser bem cauteloso no ciclo de queda de juros. Tudo bem, Marília. O que importa para a gente, no final das contas, hoje são os guidances, são as projeções que a gente vai ver de Jerome Powell, por exemplo. Então, a decisão dos juros, ok, mas a coletiva de imprensa é o que importa para a gente. E aqui também, falando de Copom, o que importa é o guidance que o Banco Central vai dar depois. Queria entender de você o que você espera do guidance, tanto do Federal Reserve quanto do Banco Central. Qual que é a expectativa? Eu acho que o guidance, tanto para o Federal Reserve quanto o Banco Central, é uma expectativa de cautela, né? Então, sem pressa, ambos estão numa situação muito confortável, como eu disse, de atividade ainda resiliente, mercado de trabalho tranquilo. Então, é uma posição de cautela. Você pode ter alguma moderação na comunicação, indicando eventuais quedas futuras com um intervalo, por exemplo, nos Estados Unidos, e também no caso do Brasil, indicar uma mudança de tom, né? Então, ao invés de um período prolongado, talvez ele mude essa comunicação para, nas próximas reuniões ou na próxima reunião, abrindo espaço para, eventualmente, em abril, ficar mais data dependent, né, que a gente chama, ficar mais olhando os dados para tatear o momento da queda de fato. Então, mas ainda uma posição parcimoniosa que ressalte que a economia ainda está resiliente, o mercado de trabalho está resiliente e, portanto, não precisaria de pressa para fazer ajustes. No caso dos Estados Unidos, seriam ajustes mais pontuais, não ajustes, não um ciclo relevante, mas ajustes mais pontuais. E no caso do Brasil, não teria pressa para começar esse ciclo de queda das taxas de juros, exatamente por conta dessa resiliência econômica e principalmente da resiliência nas expectativas altas de inflação.
Muito bem, olha só, nesse evento do UBS que eu participei ontem, eu estava ouvindo ali nos bastidores, isso também foi discutido em painéis, que a sustentabilidade dos juros reais, aí próximos de 8% no futuro, são muito difíceis, né? Aqui o pessoal afirma que a inflação vai subir, ou a inflação sobe para baixar esse juro real, ou o governo vai ter que agir. Você pode comentar um pouco sobre isso, Marília? Queria saber um pouco da sua opinião sobre esse trechinho que eu comentei. Foi isso mesmo. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2013, né? A gente teve um banco central que lá para 2012, se não me engano, levou o juro para perto de 7,25, enquanto o mercado acreditava que ele poderia levar só para 9, então ele deu uma forçada na mão na queda do juro e, consequentemente, as expectativas de inflação subiram bastante, comprimindo o juro real. Então, se você for olhar, por exemplo, uma NTNB, né, um título IPCA+, nessa época ele chegou a ser negociado a IPCA mais 3. Um título de curto prazo chegou a ser negociado a IPCA mais 2 e algo. Exatamente porque você tinha uma inflação que estava subindo muito forte. A inflação de 2015 acabou sendo 10,67, né? Então a inflação acelerou nesse período, comprimindo o juro real. Então isso acontece mesmo nessas situações onde o governo decide, às vezes, não subir tanto a taxa de juros, né? A taxa de juro nominal, que a gente chama, que a taxa Selic é uma taxa nominal, e aí a inflação acaba corroendo toda a rentabilidade do investidor, que acaba ganhando um juro real muito menor. Excelente. Marília Fontes, economista-chefe da Nord, sempre muito eloquente conversando aqui com a gente. Obrigado por achar um espacinho na sua agenda, minha querida. Uma boa tarde por aí. Muito obrigada. Até mais. Até, um abraço.